ministro, bem-vindo. Bem-vindo aqui à nossa cobertura especial hoje aqui em loco, né? Temos Gustavo Uribe e Caio Junqueira para fazer algumas perguntas. Ministro, eu queria te ouvir sobre o que esperar dessa relação. O senhor, que é um nome muito próximo, é do Republicanos, é amigo, eu posso chamar assim, do próximo presidente da Câmara, Hugo Motta, participou intensamente da articulação para fazê-lo presidente ou candidato favorito nessa disputa e está no governo, né? Tem uma entrada muito boa ali com o presidente da República, a gente sabe. Eu queria entender como é que o Hugo Motta ajudaria o governo na sua avaliação a partir do que se conhece de Hugo Motta e do que você tem visto dentro do governo. Olha, primeiro dizer que todos nós que votaremos no nosso futuro presidente Hugo Motta, estamos profundamente felizes dessa construção que foi feita. Hugo Motta é um jovem sério, preparado, que tem espírito público, capacidade de trabalho, conhece como poucos a realidade do Nordeste brasileiro, vem lá do sertão da Paraíba, então conhece as dores e os sorrisos do povo do nosso país. Então essa construção que está sendo feita de maneira suprapartidária, ela fortalece, sem dúvida, a democracia brasileira e, sobretudo, fortalece o parlamento. Eu digo sempre que são as diferenças que constroem as convergências e o Brasil nunca precisou tanto de convergências como a gente está precisando nesse momento. Eu penso que o presidente Hugo Motta, ele cumprirá um belo papel, é alguém que é afeito ao diálogo, tem capacidade de trabalho e vai ajudar, sem dúvida alguma, o governo do presidente Lula na agenda econômica, na agenda social e fazer com que o Brasil avance. Eu não tenho dúvida que ele tem a compreensão do tamanho do seu papel a partir de hoje à noite. Ele vai ajudar muito o Brasil e nós estamos felizes com essa construção. E para o governo Caio Uribe foi muito importante, porque imagine agora o governo do presidente Lula está envolvido em disputas na Câmara e no Senado. Por mais que os candidatos do governo viessem a ganhar a eleição, sempre ficaria algum efeito colateral. Então essa unidade com a eleição do senador Davi Alcolumbre, 73 votos, a unidade com o apoio do governo e agora essa unidade que foi construída na Câmara vai ajudar muito a governabilidade do país. E a partir de segunda-feira é o presidente Lula, são os ministros, dialogarem com os presidentes dessas casas para avançar na agenda econômica e na agenda social do Brasil. Ministro, Hugo Motta, o senhor falou que é de diálogo e realmente já conversou com Lula, já conversou com Padilha, já conversou até com Fernando Haddad sobre a reforma tributária sobre a renda. O senhor considera esse o principal cartão de visitas inicial dele, o principal desafio de largada dele, essa reforma? Eu acho que nós temos esse ano pautas importantes. Uma delas é a pauta da segurança pública. A pauta econômica ela é fundamental, porque o Brasil cada vez mais precisa consolidar a agenda da responsabilidade fiscal, porque isso vai gerar, sem dúvida alguma, um fortalecimento da economia brasileira. Nós estamos vivendo, Tainá, um belo momento econômico, crescimento em mais de 3,5% do PIB, o menor desemprego da história, saímos da 11ª economia para a 9ª economia, crescimento na renda do povo brasileiro. O que nós precisamos são fazer ajustes pontuais que dialogam com o equilíbrio fiscal para que a gente tenha um excelente ano de 2025. E o meu sentimento é que o futuro presidente Hugo Motta vai contribuir muito com essa agenda econômica do Brasil. Agora, ministro, para onde vai Hugo Motta, né? Hugo Motta é do mesmo partido do Tarcísio de Freitas, que é o governador presidenciável, principal aí, um dos nomes cotados para enfrentar o Lula em 2026. Foi base de Temer e de Bolsonaro. É um sujeito, um político de direita, portanto, não coaduna com o ideário econômico do petismo, mas tem sido vendido, né? Na verdade é o perfil dele, conciliador, comedido do diálogo. Como que um presidente da Câmara à direita, que apoiou Temer, que apoiou Bolsonaro, pode ajudar o governo Lula? Olha, porque o futuro presidente Hugo Motta, ele tem espírito público. Ele sabe que 2026 tem que ser tratado na hora certa de 2026. A nossa grande aliança, e é isso que ele tem nos colocado, a aliança que ele espera trabalhar ao longo do ano de 2025 é com o povo brasileiro.
Eu acho que não é hora de cultivar as diferenças, é hora de construir unidade baseado numa agenda que dialogue com o futuro do Brasil. Então ele é um jovem de 35 anos, eu estou um pouco mais velho agora com 42, mas somos aí de certa forma da mesma geração e nós temos que, sobretudo, independente da ideologia ou da bandeira política, a gente poder ajudar o Brasil e ter responsabilidade com as futuras gerações do nosso país. E todas as vezes que eu converso com ele, o que eu entendo é que existe hoje por parte dele um ambiente colaborativo, que é o que ele procurou exercer como líder do Republicanos. Você sabe que o Republicanos foi um dos partidos que mais votou com o governo do presidente Lula nesses últimos 2 anos, votou em temas importantes, a exemplo da reforma tributária, a exemplo de outras pautas que foram votadas, e eu espero que ao longo desse ano de 25, 26, ele continue na mesma direção e nós estaremos lá no governo para ajudar cada vez mais a buscar essa interação entre Congresso Nacional e o governo do presidente Lula. Eu queria falar de Republicanos também e de uma reclamação que o presidente Lula fez, até abertamente, porque nós da imprensa também pegamos esse trecho dessa fala, ele se dispondo a conversar, inclusive com os presidentes dos partidos, para entender assim, vocês são independentes, como vocês se dizem, ou vocês são o governo? Porque estão dentro do governo. É o caso do Republicanos, né? Que se diz independente, mas o senhor é ministro do governo. Como é que fica a situação do partido? Eu entendo que o senhor está atuando para que caminhe junto com o presidente Lula em 2026, mas como é que vai ser feita essa conta com o Tarcísio de Freitas dentro do seu partido? O que acontece a partir de agora com Republicanos? O senhor vê espaço para que o partido se assuma de governo? Olha, primeiro, eu acho que o presidente Marcos Pereira, como você sabe, Tainá, é o presidente dos Republicanos, ele sempre respeitou e respeita a posição de toda a bancada. Eu, desde que iniciei minha vida pública, eu sempre votei no presidente Lula, desde a época que eu fui vereador do Recife e atuei no movimento estudantil. Então, o nosso partido sabe do nosso desejo de poder estar ao lado do presidente Lula em 2026. Entretanto, na hora certa nós vamos fazer essa discussão. A gente tem que aguardar como vai ficar o cenário da oposição, que hoje é um cenário que está... Claro que é um cenário de divisionismo, a gente observa múltiplas candidaturas, não se tem um pensamento, não se tem uma agenda colocada, não se tem um movimento de unidade. A nossa posição será ao lado do presidente Lula, mas eu tenho que, ao longo desses próximos 2 anos, cultivar cada vez mais o debate interno, dialogando com o presidente Hugo Mota, com o presidente Marcos Pereira, com todos os membros do partido, para na hora certa tratar das eleições de 26. Eu acho que a nossa principal eleição agora, tanto nós que fazemos o governo do presidente Lula, como também do Congresso Nacional, é trabalhar para avançar nas pautas de interesse do Brasil. Como dei lá no Nordeste, Yuri, Gustavo Uribe, a gente está, Uribe, o povo está cansado de briga, de arenga, de confusão. As pessoas querem paz institucional, querem o respeito à imprensa, querem fortalecer a democracia e querem melhorar de vida e ter a oportunidade de trabalhar e poder construir seus sonhos, melhorando, sem dúvida alguma, a qualidade de vida. Ministro, se costuma dizer rei morto, rei posto, mas isso não pode ser atribuído a Arthur Lira, que pode ser uma eminência parda aqui no Congresso Nacional, com expectativas eventualmente de assumir um cargo. Como o senhor vê o papel de Arthur Lira a partir de agora? Olha, Arthur sempre será um ator muito importante para o país. Arthur fez uma excelente presidência da Câmara, votou temas importantes para o Brasil, dialogou com o presidente Lula, dialogou com os diferentes, com a esquerda, com a direita, com o centro. Tanto é que está saindo da presidência muito maior do que entrou. Eu não tenho dúvida que em qualquer posição que Arthur vier a cumprir a partir dessas próximas semanas, Arthur irá cumprir com muito talento, com muita determinação e sempre com o compromisso de ajudar o povo brasileiro. Eu acho que temos que aguardar o que é que o nosso Arthur espera para frente, mas eu tenho certeza que em todas as missões que tiverem para ele, ou na Câmara, ou em outras missões, ele dará sua contribuição ao Brasil. Caio? Ministro, na prática, na sua percepção, o que muda com o novo comando do Congresso, né? A gente ficou 4 anos com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco,
ambos tinham perfis distintos dos que chegam. O que concretamente tem de diferente a partir de segunda-feira no Congresso Nacional? Olha, eu acho que, primeiro, são dois novos presidentes com características distintas. O Davi já é alguém que acumulou experiência pelos 4 anos que foi presidente do Senado. Ele tem dialogado com o governo. O presidente Davi tem uma excelente relação. Já fiz uma visita a ele essa semana. Hoje pela manhã estivemos juntos. E ele se colocou claramente, Tainá, à disposição do governo do presidente Lula para ajudar o Brasil nos próximos 2 anos. E é isso, é a gente poder sentar e dialogar sobre a pauta econômica e social. Em relação ao Hugo, nós teremos um grande presidente da Câmara, o Brasil vai se surpreender com o Hugo, é um jovem sério, preparado e vai dar, Gustavo, sem dúvida alguma, uma bela contribuição ao Brasil. Eu acho que agora é primeiro concretizar o dia de hoje e a partir de segunda-feira trabalhar muito para convergir numa agenda de pensamentos para o país. Ministro, a gente agradece a disposição mais uma vez para essa conversa, né, os esclarecimentos aqui de uma pessoa tão próxima do próximo presidente e também tão próxima do presidente da República. Até uma próxima, um bom trabalho. Boa sorte aí. Está só começando, né? Tainá, está só começando. São 2 anos de muito trabalho pela frente. Quero parabenizar pelo excelente trabalho que a CNN tem feito hoje, sobretudo mostrando sempre ao povo brasileiro a boa política e mostrando a realidade do país. Muito obrigado.